Pessoal, boa tarde, né? Obrigado mais uma vez por estarem presentes, né, à aula. E eu tive pensando aqui, analisando, né, antes de a gente começar, só a respeito de duas coisas. Primeiro, algumas pessoas enviaram para mim o trabalho. Me parece que só quem me enviou foi o Ítalo, Cauã. Deixa eu ver mais aqui. Quem foi mais que me enviou, tá? Acho que Vanessa também. Vou só verificar aqui, tá? Eu já passo para vocês. Deixa eu ver o que tem. Agora que eu começo a aula, tá chegando gente aqui que tá tendo dificuldade. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Só um instantinho. Breno, fecha tudo. Se for o caso, reinicia o celular, cara, que aí volta, viu? Só um instante, tá, pessoal? Só verificar aqui, tá? Só estava aguardando já para começar e não ter esses empecilhos, mas deixa eu ajudar aqui. Só um minutinho, tá? Pessoal, vamos lá, tá? Então, deixa eu só verificar aqui novamente quem foi que me enviou o trabalho. Vanessa me enviou, agora não lembro se a Vanessa é dessa turma, acho que é na turma de quarta-feira. Deixa eu ver aqui, ó. Ítalo, deixa eu ver mais, tá? Pessoal, Ítalo, Cauã, foram as duas pessoas dessa turma, não foi que me enviaram o trabalho, me enviaram o menuzinho da aula passada. Teve mais alguém que enviou? Hein, pessoal, teve mais alguém que enviou o trabalhozinho, só foi o Cauã e o Ítalo. Me confirme aí, por favor. Pessoal, até agora vocês não me confirmaram, tá? Tô aguardando aí se teve mais alguém que enviou. Então, ó, como eu passei o trabalhozinho semana passada, né? Que foi o menuzinho para criar. Quem conseguiu criar, tá? Já tem 2 pontos no módulo, tá? Então já valeu aí como. Certo, Mirella, beleza. Pessoal, outra coisinha aqui que eu vou ajudar vocês, tá? A respeito do a respeito do uso do Sublime, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês para que eu mostre para vocês aqui como é que vocês vão usar o Sublime no celular, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, só um minutinho, tá? Só um instante, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque aí eu vou tirar umas dúvidas para vocês a respeito do uso do Sublime no celular. No computador já é isso que vocês estão vendo. Agora, para o celular, deixa eu só abrir aqui, compartilhar aqui, só para mostrar para vocês, tá?
Pessoal, me confirma aí se vocês estão vendo a tela do navegador aqui, por favor, só para que eu possa ter a certeza que vocês estão acompanhando. Sim, professor, estou vendo. Pronto, tranquilo. Deixa eu estar conectando aqui, tá? Só um instantezinho, que aí eu mostro para vocês essa parte de salvar e tal. Deixa eu tentar aqui novamente, que ele demorou. Está dando uma falha na conexão. Geralmente é bem rapidinho esse negócio aqui. Vou fechar e abrir aqui. Essa páginazinha aqui foi o que a gente fez na aula passada, tá? Só abrir aqui para ver se era algum errozinho aqui. Vou deixar de novo aqui. Agora foi. Pronto, ó, pessoal. Se vocês observarem aqui, tá o meu celular, tá? Então, eu vou procurar aqui o Sublime. Vou procurar aqui o Sublime. E o Sublime, pessoal, ó, ele, no meu caso aqui, ele já está mostrando o último documento que eu fiz, tá? O último exemplozinho aí. Uma coisa que vocês devem saber é que usando o celular não tem como a gente trabalhar com o externo. Então, nesse caso, nós trabalharíamos com o CSS interno, ok? São os mesmos passos que a gente já faz aqui na aula. Mas aqui, para ajudar vocês a respeito do uso, por exemplo, digamos, ó, eu já coloquei aqui aí coloquei o meu nome e tal, e suponhamos que eu queira ver o resultado dessa página primeiro. Eu posso salvar, né? Então, ó, observe que eu dando um toquezinho aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui ao lado direito, eu posso salvar ou salvar as, que seria salvar ou salvar como, tá? Por exemplo, se eu clicar em salvar as, salvar como, observa que ele já destina, ele já mostra aqui, por exemplo, qual é a pasta, ele está sugerindo essa pasta. Para ser sincero a vocês, como eu pouco uso o celular, eu até sou meio leigo aqui na questão do celular. Mas enfim, ele está dando essa pastazinha aqui. Eu já dei o nomezinho ali tranquilo. Vou clicar em OK, tá? Como é que eu faço para reproduzir ele na tela, tá? Só eu vim aqui, ó, visualizar na web, tá? Quando eu der um toquezinho aqui em visualizar na web, ele vai perguntar o seguinte: você quer abrir ele com o quê? Qual é o aplicativo que você quer visualizar esse código? Obviamente, a gente tem que usar o navegador, que é da mesma forma que nós estamos fazendo aqui no computador. Nós usamos o Sublime para editar, mas para ver o resultado a gente usa o navegador. Vou usar o Chrome aqui, ó. E observa que está lá, ó, o que foi criado, tá? Ah, professor, certo? E se eu quiser aqui, por exemplo, eu vou fechar esse, tá? Vou deixar aqui só o Sublime novamente. Digamos que eu vou utilizar aqui, ó, por exemplo, criei uma div, eu vou teclar Enter aqui, tá? Deixa eu só teclar Enter aqui, e aqui eu vou colocar, tem essas propagandas aqui, eu vou subir para visualizar aqui melhor. Digamos que agora eu vou colocar aqui, ó, um H2, tá, pessoal? É outra coisa, dá trabalho, né? Aqui, cadê? Aqui, ó. Vou colocar aqui um H2, ó. Cadê aqui? Vocês viram que eu apanho de celular, né? Vamos lá. Aqui não tem a garapinha de você estar, digamos, abrindo e ele fechando tudo, tá, pessoal? Possa ser que em outros editores, possa ser que tenha, mas esse daqui ele não tem, tá? Então, ó, só mostrar aqui para vocês como seria o CSS interno, tá? Então, vou lá, ó, barrinha, tá? Aí coloco novamente o H2, ó. Então, observe aí que foi
foi fechado foi aberto a tag, foi fechado a tag, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar, por exemplo, segunda tarde. Vou colocar só isso daqui, tá? Digamos, ó, aqui eu abri uma tagzinha que não era para abrir, vou apagar, por isso que ele já mudou de cor ali, ó, e ajudou. A gente já consegue identificar também. Então, ó, o CSS interno, como eu expliquei para vocês, a gente tem que abrir ele aqui, ó, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir a tag novamente, ó, tá? Vou colocar lá, ó, style. Eu estou apanhando o celular aqui. Aí aqui, ó, fecha na barrinha, ó, mesmo esquemazinho, ó, style. Aí aqui eu fecho. Tá, ó, aqui eu fecho. Vou lá, ó, tem que fechar aqui, tá? E agora eu vou fazer vou dar um toquezinho aqui na tecla Enter 2 vezes, ou 3, quanto vocês queiram, tá? E agora eu vou simplesmente formatar. Por exemplo, eu criei um H2, então eu vou lá, ó, H2. Aí agora eu vou procurar a chavezinha. Cadê a chave? Aqui, ó, a chavezinha, tá? Ó. Inclusive já posso até fechar elas, por caso, já para facilitar a minha vida, né? Porque aqui, ó, vem aqui no H2, eu vou lá, por exemplo, colocar aqui, ó, polo, 2 pontinhos, cadê aqui os 2 pontinhos? Apesar que as cores aqui, provável que não dê certo, mas vamos ver lá, né? White, vamos lá, white. Então, parece que ele não vai funcionar o interno, ele só vai funcionar o inline. Vamos ver aqui, ó. Então, observe que usamos aqui um H2, tá vendo? Para colocar o nome segunda tarde. Aqui as propriedades era para ter mudado, não mudou, tá? Se não der certo, a gente coloca lá, não tem problema. Vai ter como vocês fazerem da mesma forma. Deixa eu só salvar aqui. Aí volto lá e visualizar na web, tá? Vamos ver, se ele não colocar uma cor branca lá, não tem problema, a gente coloca ele no inline. Isso daí não vai impedir de vocês trabalharem com o CSS. Olha lá, observa que funcionou, tá? Ó, então ficou lá o segunda tarde branquinho, tá? Então funcionou perfeitamente. Se eu quisesse aqui, inclusive, vou voltar, ó, acho que não vai precisar nem aqui, ó, vou teclar Enter novamente e eu vou colocar aqui, ó, fonte, tracinho, font size, ó, font size, 2 pontos, e aqui eu vou colocar 2 EN, ponto e vírgula, errei, ponto e vírgula, vamos lá, salvar, ó, salvar, agora eu vou abrir aqui só para atualizar, ver se ele atualiza, né? Olha lá, observa aí que o nome segunda tarde ele já aumentou. Então, assim, pessoal, por exemplo, eu uso pouco celular, então por isso vocês estão vendo aí que eu estou apanhando. Mas vocês que é o dia todo dia no celular, vão conseguir resolver esse problema de boa. O que eu não sei ainda aqui é a questão depois, o arquivo, como é que vocês fazem para enviar esse arquivo. Aí fica uma coisa aí para vocês descobrirem. Mas, ó, tem a opçãozinha aqui, por exemplo, compartilhar. Sempre dá um jeito, tá, pessoal? Compartilhar. Digamos que eu vou compartilhar no grupo de vocês aqui, tá? Ó, segunda tarde. Ó. Apesar que ele for o linkzinho aqui, pessoal. Ó, deixa eu ver aqui qual é a mensagem. Pronto, tá lá, tranquilo. Ó. Tá vendo? Vocês usam aí mais que eu tô voando aqui nessa questão. Mas vamos lá, ó, segunda tarde, ele não... Eu acho que ele não vai funcionar aqui, porque ele só vê o linkzinho aqui. Se eu pegar esse link, ele não vai. Deixa eu
tirar aqui uma dúvida, tá? Ó, não vai funcionar compartilhando dessa forma. Aí vocês vão ver uma maneira, tá, pessoal? Vocês vão ver uma maneira aí de compartilhar com o painho aqui, tá? Ou vai mandar para mim, vai ver alguma forminha aí, tá? Então sempre vai existir mais de uma. Deixa eu ver aqui, informações. Olha lá o arquivozinho. Compartilhar aqui sim, deixa eu ver se esse compartilhar ele vai. Ver tudo. Olha lá, pessoal, já podem enviar por e-mail para mim, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Já podem enviar por e-mail, então existe, ó, o Instagram, não envie não pelo Instagram. Tá, o WhatsApp, vamos ver se ele vai agora aqui, tá? Pronto, pessoal, aí ó, o arquivozinho HTML, que se eu clicar vai abrir agora de boa lá, o navegador. Então já está resolvido aí qual é a forma que vocês podem enviar para mim. Se puder enviar por um e-mail, de boa, tá, pessoal? Ele vai funcionar certinho, tá? Pessoal, todo mundo aí entendeu? Alguém teve alguma dificuldadezinha aí, alguma pergunta? Tem, pessoal? Tem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso ajudar em mais alguma coisa? Vamos lá, pessoal? Todo mundo compreendeu Tem aí? alguma, tem alguma coisa que esse aplicativo não faça, tipo que não imita o computador, alguma coisa assim no HTML, CS, no CSS? Não entendi, Samuel. Não Tem alguma entendi. coisa que esse aplicativo que o senhor usa no celular não faça? Tipo, a gente tá vendo o CSS, aí já passou o HTML e tal, ele funciona com tudo normalzinho. Isso funciona, Samuel. Você pode usar com ele o HTML, o CSS, o JavaScript. Existe um monte de linguagens aí que você pode utilizar no Sublime. E aí você pode compartilhar, tá? Então, assim, até Eu, então tipo, funciona tudo certinho. Certo, Samuel? Pessoal, podemos ir para a aula? Todo mundo compreendeu aí? Então já sabe que não existe mais a desculpa de dizer, professor, não fiz porque eu não consegui, porque eu não tenho ferramentas, porque isso, já não podemos mais dar essa desculpa, né, pessoal? Observa aí que todo mundo está com celular, então todo mundo consegue fazer. Não existe a desculpa de dizer, eu não fiz por isso, não fiz por aquilo. Então, ó, para vocês verem, passei o trabalho para vocês semana passada, só me enviaram aí 3 pessoas, tá? Ó, Vanessa, Cauã e Ítalo, tá? Só me enviaram 3 pessoas. Observa aí a responsabilidade de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente... Sim. Na aula passada, como eu falei para vocês, montamos os menuzinhos, tá? Vimos o background, vimos algumas partes aí, tá? A questão do Saiba Mais, se a gente clicar, ele vai direcionar aqui para o W3 School, por exemplo. Criamos esse linkzinho, então funcionando perfeitamente, tá? Na página 38 aí do livro de vocês, tá? Deixa eu só ir para o Sublime para a gente começar aqui as nossas brincadeirinhas, tá? Deixa eu ver se eu boto no meu celular para ir acompanhando também. Vamos lá. Só ajustar aqui, tranquilo. Pessoal, na página aqui 38 do livro, aí tem lá, ó, propriedade, fonte, aí tem esse nomezinho em inglês, que ele representa o peso da fonte, tá? Ele até tem um parágrafozinho aí dizendo que a propriedade fonte weight, alguma coisa assim, determina o peso da fonte, ou seja, a intensidade da cor do preenchimento. E assim permite produzir uma variedade de negreiros.
tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui em sintaxe, né? Vou abrir lá o HTML, tá, pessoal? Vou colocar lá o HT, isso é de praxe, né? Isso daqui nós aprendemos já no HTML. Lembrando que aqui, ó, no HTML cima, sempre lembrem de colocar esse lang, pt-br, tá? Pessoal, outro detalhe, tá? Os exercícios que serão passados para vocês, basicamente os códigos eles já estão no livro, tá, pessoal? Ah, professor, mas eu não tenho livro. Pede a foto a um colega. Meu colega, tira uma foto aí dessa página do exercício, disponibiliza no grupo, manda para mim, e aí vocês vão ter, tá, pessoal? Então, existe várias possibilidades aí. Pessoal, vou colocar aqui, ó, terceira aula CSS, tá? Vou colocar lá o meta, que todo mundo já sabe para que serve, tá? E, como sempre, eu particularmente gosto de criar logo a estrutura do HTML, né? Lembra que eu dei o exemplo, pessoal? Ó, o CSS ele vem para estilizar uma página, ou seja, criar um estilo. Então, para ele criar um estilo, ele já vai ter que ter ele já tem que ter uma estrutura. Sem estrutura, sem HTML, a gente vai criar um estilo para uma coisa que a gente não está vendo. Então, meio que altera a ordem das coisas aí. A Vanessa colocou aqui, ó, professor, a vinculação externa não pode ser no mesmo documento? Não, né? Tem que ser criado. Exato, Vanessa. Ó, nós temos 3 formas de CSS. Nós temos o inline, tá? Que é na mesma linha da tag que você inseriu no HTML. Nós temos o interno, que é dentro do header, ou seja, abaixo daquela meta char7 TF8, a gente cria um style lá. Existem esses dois, que querendo ou não, são internos, né? E tem o externo, que o externo, obrigatoriamente, ele tem que ser um arquivo separado, tá? Existem as 3 formas aí. Lembrando assim, que a mais recomendada é o externo, quando a gente coloca, ou melhor, insere o CSS em uma outra página. Ah, mas por quê, professor? Porque o tamanho do código HTML, ou seja, da página mesmo de fato, que o navegador vai ler na hora de abrir, ele vai ter uma quantidade de linhas menores. Então, isso reflete, por exemplo, na velocidade em que o site vai abrir. Porque, consecutivamente, um exemplo, se você coloca só o HTML, digamos lá, 200 linhas, aí você acrescenta o CSS nessa mesma página, ele vai lá para quanto? Ele vai lá para, um exemplo, 300, 400 linhas. Então, quer dizer, o navegador vai demorar mais a ler. Então, assim, o mais recomendado é o externo, mas aí é uma coisa, digamos, profissionalmente falando, é usar o externo e pronto, acabou. Mas no nosso caso aqui, como nós temos essa dificuldade de alguns não estarem com o computador e acompanharem pelo celular, aí usa o interno ou o inline, tanto faz, tá? Mas vocês viram lá que o Sublime funciona os dois. Então, primeira coisa aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui uma tag P, tá, pessoal? Ó, vou criar uma tag P. Dentro dessa tag P, eu vou colocar aqui, ó, texto normal, tá, pessoal? Eu vou só copiando aqui, tá, pessoal? Eu vou agilizar aqui o nosso processo. Vou só mudando alguns nomezinhos aqui. Por exemplo, esse aqui é o normal. Agora eu vou colocar aqui em negrito, só para agilizar o nosso processo aqui, tá? Depois do negrito, eu vou colocar aqui o em boulder. Aí depois um valor numérico. Vamos lá. Deixa eu liberar mais alguém aqui. Samuel Pereira caiu. Vamos lá. Vou colocar esse inherit aqui. Professor, Oi. o senhor está me escutando? Estou, Samuel. Alto e claro, Samuel.
É porque eu saí e entrei de novo. É porque o telefone se reiniciou. Poxa, que dó, né? Mas ainda bem que voltou ao normal. Pessoal, O vamos lá. senhor pedir, Oi? Não entendi, Samuel. eu Samuel, por poderia enquanto eu não criei o CSS. Eu só criei aqui 6 parágrafos para a gente formatar ainda. Isso daqui é apenas HTML, tá? A gente vai só repetir. Beleza. terminar aqui para ir fazer o CSS ainda. Pessoal, um detalhe é o seguinte, tá? Por exemplo, nós temos 6 tag spaces. Então, essas 6 tag spaces, se eu for lá para o CSS e eu usar, por exemplo, uma configuração para um atributo P, ou seja, se eu criar uma propriedade no CSS para o P, obviamente, como tem 6, ele vai aplicar a formatação a todos, tá? E o intuito aqui é que cada P desse daqui, ele fique com uma configuração diferente. Então, como eu quero que cada um fique com uma configuração diferente, eu vou criar uma classe e vou colocar aqui, ó, vou só repetindo aqui, por exemplo, class normal, que normal vem do texto normal aqui, e vou fazer a mesma coisa para os outros, só que eu vou utilizar, por exemplo, ó, negrito, tá? Para a gente criar o CSS independente de cada um, ou seja, cada um tem a sua formatação diferente. Aí tem o border, aí vou class novamente, aí vou colocar aqui numérico, tá? Sem acento. Vamos lá. Class novamente. Vou colocar aqui inherit. E por último, vou colocar aqui uma class também, tá? E vou colocar o light. Vamos lá. O Vanessa, class é uma classe, tá? Então, nós podemos utilizar, por exemplo, ou classe ou ID, né? A classe é porque, assim, ela permite que a gente tenha, por exemplo, um recurso maior do que, por exemplo, o ID, né? ID, ele vem de identificador, tá? Então, a classe é quando eu quero definir um grupo de informações e eu quero atribuir ela alguns comportamentos. Então, eu estou usando a class. Mas, se eu quisesse, eu poderia, ao invés de criar class, eu poderia criar o ID. Então, eu apagaria ali o nome class, colocaria ID, assim, ia ter o mesmo efeito para a gente, entendeu? A questão é que a classe, ela possibilita que a gente tenha mais recursos para trabalhar. É o único detalhezinho aqui da gente, certo? Aí, olha só, eu vou criar aqui um CSS interno, tá? Eu vou aqui, ó, abrir uma tagzinha style, tá? Ó. Lembrando que essa parte aqui, ó, do type text CSS não é obrigatória, então, inclusive, de acordo com as técnicas de SEO, recomendo que se tire essa partezinha aí do texto CSS, deixe só o style abrir e fechar, apenas isso. Então, para abrir uma classe, eu já mostrei isso algumas vezes. Quem lembra aí para mim, como é que eu faço para definir uma classe no CSS? Hein, pessoal? Quem me lembra aí? Pessoal, como é que eu faço para iniciar uma classe aqui no CSS? Quem me recorda aqui? Vamos lá, pessoal? Não, isso daí é um ID, tá? Para abrir um ID, para definir um ID, a gente usa o joguinho da velha. Isso, não é um ponto. Tudo bem, percebi que você se confundiu aí entre um e outro, é normal, faz parte, tá? Mas é isso mesmo, tá? Então, o ID a gente usa o joguinho da velha e a classe a gente usa um ponto. Então, por exemplo, ó, vamos aqui, ó, pontinho normal, tá? Observa que esse normal, ó, só eu selecionar aqui, observa que na linha 11 ele já se destacou aqui, ó, normal, tá? Então, ó, quer dizer, eu vou criar uma configuração, tá, pessoal? Para o comportamento desse texto normal aqui da linha 13. E aí, como é que eu vou fazer? Inclusive, ó, só para economizar espaço aqui, ó, eu não tinha feito isso ainda dessa forma, vou fazer agora. Se eu tenho, por exemplo, poucos atributos, ou seja, poucas propriedades do CSS para ir colocando abaixo,
Não precisa, por exemplo, eu ir fazendo aquele padrão que eu faço, teclo Enter, e vou colocando entre uma linha e outra, eu vou colocando a propriedade. No caso desse exemplo, vai ser só uma propriedade, não vai ter várias propriedades. Então, não precisa, eu teclando Enter, posso fazer tudo junto aqui, sem problema nenhum, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, fonte, ó, ele já me definiu aqui, ó, acho que ele adivinha o pensamento. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, normal, só isso, ó. Observe que ele já deu essa regrazinha aqui. Para agilizar o nosso processo, ó, e que todos serão iguais, tá? Eu vou copiar, vou fazer um Ctrl V. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Só renomear. Por exemplo, o nome da segunda classe que eu criei foi negrito, então vem aqui, ó, negrito, tá? Por exemplo, aqui, ó, na propriedade da fonte, não vai ser mais normal, a gente vai usar o bold, por exemplo. O bold corresponde ao negrito, tá? Corresponde ao negrito. Vamos lá. Aí nós temos também, agora, o bolder. Peraí aqui. Esse bolder, pessoal, é um negrito, digamos, mais forte do que o negrito habitual, ou seja, ele vai ter um peso, porque observe que esse fonte weight aí, ele representa o peso da fonte, ou seja, digamos, a tonalidade com que a cor vai ficar. Então, esse bolder aqui, ó, ele define, tá, pessoal? Ele define um peso maior. Então, quer dizer, vocês vão ver que o negrito é como se ele ficasse mais forte ainda, tá? Vou colocar aqui. Vou definir também esse outro, tá? Esse outro, ele está colocando aqui, por exemplo, numérico, é quando a gente define esse peso, por exemplo, através de números. E aí você vai dizer, por exemplo, 100, 200, 300, o valor que você quiser, tá? E eu, particularmente, vou ser sincero, eu não tenho o hábito de usar ele. Eu uso o bold ou bolder, mas esse valor numérico, onde a gente, por exemplo, define o valor que a gente quer de peso, eu não tenho muito hábito de usar. Mas vocês vão ver que vai funcionar também, inclusive ele vai ficar mais forte um pouquinho, tá? Vamos lá. Outra coisa, tá, pessoal? Já esqueci aqui, ó, que essa classe aqui é numérico, tá? Numérico. Ok? Vamos lá. Para o próximo aqui. Aí depois do numérico, só colocar aqui abaixo, aí vem esse inherit aqui, ó, que ele vai herdar o valor do pai, digamos assim, né? De um valor de configuração de um pai. Por exemplo, eu já expliquei para vocês a respeito disso. Por exemplo, digamos que aqui, ó, dentro desse normal, eu venho aqui, eu abro um H1, exemplo, eu posso fazer isso, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Observe que esse H1 ele está dentro do P. Ó. O P está na linha 15, ele abre na linha 15 e ele fecha na linha 16. Então, aliás, na linha 17. Na linha 16 eu coloquei aqui, ó, um H1, quer dizer, quem é o pai do H1? O P. Então, quando eu uso esse inherit, que eu vou mostrar agora, eu vou herdar o comportamento do pai. Nesse caso, se eu tivesse aqui um texto, por exemplo, sei lá, um exemplo, ele iria herdar o peso do pai. Aí o peso que fosse definido aqui para o P, o H1 ele simplesmente iria herdar esse mesmo valor. Seria basicamente isso, tá? Deixa eu ver aqui, que um aluno está chamando aqui, só um instantezinho, tá? Deixa eu ver aqui. Juliana. Juliana, já fechou tudo, já reiniciou o celular. O erro é sempre esse, tá? Não está conseguindo entrar, ou internet, ou um erro no aplicativo que resolve como? Fechando tudo, abrindo novamente, ou reiniciando o celular. É sempre isso, sempre esse passo a fazer, tá? Pessoal, ó, esse errozinho que às vezes dá na hora de vocês entrarem no aplicativo, é uma coisa que vocês mesmos conseguem resolver, tá? Olha só, muitas vezes o nosso aplicativo ele está rodando um monte de outras funções que você não percebe. Tá lá, um monte de funções que você não está percebendo, tá? E que muitas vezes, por exemplo, eu sei que tem muita gente que quer abrir a aula aqui com o Instagram aberto, o WhatsApp aberto,
às vezes tem atualizaçãozinha mostrando lá na notificação e a pessoa não percebe. Então, isso muitas vezes a internet não está boa. Então, como é que eu faço para resolver esse processozinho aí? Primeira coisa que eu devo fazer, fecho tudo, tá? Fecho tudo e tento reabrir novamente, tá? Primeira coisa que tem que fazer é isso, fechar tudo e abrir novamente. Ah, não está dando certo ainda, o que é que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o celular, tá? Então, reiniciar o celular, todos os serviços que estiverem funcionando vão ser fechados. Aí abre só o Microsoft Teams. Então, isso daí é o que eu vejo que resolve todos os problemas. Tá? Então, fazendo esse passozinho aí. Ah, não está conseguindo de forma nenhuma, aí pode ser a internet que esteja com algum probleminha. Tá? Então, é uma coisa assim que vocês já podem ir resolvendo por conta própria. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no Inherit, já coloquei o numérico. Pronto. E aqui eu vou colocar o Inherit, tá? E por último, vou colocar lá um Ctrl V novamente. Vou apagar esse nome normal. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou apagar esse normal também e vou colocar a mesma propriedade lá. Então, ó, o que foi que nós fizemos aqui, tá, pessoal? O que foi que nós fizemos aqui? Primeiro, nós criamos aqui 6 parágrafos, tá? E cada parágrafo, para ficar melhor a compreensão, a gente foi nomeando, por exemplo, texto normal, texto negrito. E aqui, ó, nós criamos uma classe para cada um deles, exatamente para formatar de acordo com o texto que nós colocamos. Por exemplo, uma formatação normal, um texto em negrito, um texto em bold, um texto em valor numérico, e assim por diante, tá? Vou salvar aqui, fazer lá um Ctrl S. Procurar aqui a pasta de vocês. Vou colocar aqui, ó, terceira aula CSS. Deixa eu ver aqui, mais alguma dúvida? Vanessa, isso é um peso que você atribui também para o... É como se você estivesse colocando um negrito, um exemplo. Você entende aí? Por exemplo, tá a cor e o peso da cor ele começa de 0 a 1000. Né? Ele vai de 0 a 1000. Então, se você deixar, por exemplo, eu não lembro os valores, ou seja, tem aqui, por exemplo, ó, o normal, só na página 38 vocês podem verificar aí, tá, pessoal? Ó, o normal corresponde a um peso de 400, tá? Um peso de 400. O bold corresponde a um peso de 700, tá? O bold é o peso mais forte que a fonte vai, ou seja, digamos aí que o bold aí ele vai para 1000, um exemplo. Então, digamos que você não quer que ele vá ficar tão forte, esse negrito. Aí você pode dizer, não, eu quero que ele fique um negrito mais light, digamos assim. Aí eu coloco lá 600 ou 700. Não, eu quero que ele fique topadão. Aí você pode colocar um 1000. Né? Então, você vai ver aí que ele vai perceber. Então, esse valor que a gente coloca aí no numérico é o peso da cor que a gente está atribuindo ao texto. Né? Nesse caso, você entenda como se fosse um negrito que você está colocando no texto. Só que você está colocando negrito com valores. Então, de uma escala de 0 a 100, você vai dando o valor que você quer do negrito. Tá? Deixa eu só abrir aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só compartilhar agora, tá? Olha lá, pessoal, ó. Então, se vocês observarem agora aqui, ó, texto normal, o texto está lá normal. Olha o negrito, como é que está aqui, tá? Aí nós temos, por exemplo, o negrito na segunda linha. Nós temos o boulder, que se vocês analisarem, ele é um pouquinho mais forte do que o negrito. Aí, em seguida, tem esse texto em valor numérico, que foi o que a gente atribuiu para aquele 900, ou seja, o negrito ficou mais forte ainda em relação, por exemplo, ao texto bold e o próprio negrito.
Então, a gente deixa ele um pouquinho mais forte, tá? O texto em Inherit, como eu falei, ele só herda os valores do pai, por exemplo. Nesse caso aí, a tag P ela não está dentro de nenhuma outra tag, então, por isso ela não herdou nada, ela ficou exatamente como estava, tá? E esse último aqui é uma fonte light, tá? Que ela, no caso, fica mais clara, um pouquinho mais clara do que as outras. Ou seja, entenda aí como normal também. Basicamente, ela fica como normal. Tá? Então, quer dizer que nós podemos formatar a fonte de várias maneiras diferentes. Tá? Por exemplo, eu vou lá e colocar 1000 aqui, colocar naquele valor numérico 1000, vamos ver, visivelmente dá para perceber. Basicamente, tá? Você pode colocar o valor que você quiser, Micaela. Você pode colocar, por exemplo, 300, 400, 500, o valor que você quiser, tá? Eu coloquei aqui o 1000, mas eu acho que por ele estar próximo do... Deixa eu ver aqui o 400. Ele está próximo do negrito ali, do bold, basicamente, ó. Por exemplo, se vocês observarem agora, eu coloquei lá uma fonte, ó, 400, ou seja, um valor 400. Observa lá como foi que ficou, tá, ó. O texto numérico, observe que ele já ficou bem fininho, ou seja, bem light, bem parecido com o normal. Que, inclusive, eu botei o normal, porque se eu coloco o 400, o valor normal corresponde ao 400. Eu vou colocar 700 agora, tá? Só para vocês verem aí que ele vai ficar um pouquinho mais forte agora, ó. Ó lá, tá vendo que ele já ficou um pouquinho mais forte? Então, a gente pode brincar e usar essas tonalidades, esses pesos de cor aí, esses pesos de fontes, e aí é uma forma de você formatar. Aí você vai dizer, professor, mas, digamos, é mais fácil colocar o negrito. Eu também acho, tá? Eu também acho que colocar o negrito também resolve. Eu, particularmente, não sinto falta desses valores, mas é uma possibilidade que você tenha mais para se trabalhar. Pessoal, tranquilo aí, entenderam essa questão aí da gente colocar os estilos, né, do peso da fonte, da gente colocar ela mais forte, mais fraca e assim por diante. Todo mundo compreendeu aí? E aí, pessoal? Deixa eu ver se eu compartilho uma foto, só para ver Sim. se eu ganho tempo aqui. Vamos lá. Eu tenho essa forma de visualização aqui, porque vocês veem tudo. Só agiliza o processo, mas vamos lá. Então, ó, voltando aqui para o Sublime, basicamente foi o que nós fizemos aí. Agora eu vou aqui, ó, vou abrir aqui um HR, tá, pessoal? Ó. Vou abrir um HR. Lembrando que o HR ele cria uma linha, né, na horizontal. E passando aqui para a página 39, ele fala sobre propriedades de texto, tá, pessoal? E as propriedades de texto basicamente correspondem ao quê? Ó? Se vocês observarem aí, ó, color, que é a cor do texto, text line, ou seja, alinhamento do texto, aliás, text align, tá, pessoal? Alinhamento do texto, texto decoration, que é a decoração do texto, texto transformação das letras, text ident, ó, recuo do texto, text shundown, seria a sombra do texto, word space, espaço entre palavras, aí tem esse outro nomezinho em inglês, espaço entre letras. Então, quer dizer, nós podemos, aí na página 40 ainda vem lá, line, que seria a altura da linha, e direction, que seria a direção do texto, que a gente pode fazer tudo isso daí, tá? Então, nós podemos ir configurando tudo isso. Por exemplo, ó, só para vocês verem aqui, ó, eu vou fazer da seguinte maneira. Nesse texto normal, eu vou aqui teclar um Enter, teclar mais um, só para colocar ele aqui dentro, tá? Vou fazer isso daqui. Só para a gente continuar essa questão agora da propriedade. Digamos que eu queira colocar aqui, ó, colo, tá, pessoal? E aqui a gente tem quatro formas de a gente trabalhar com cor, tá? Uma delas, podemos usar o nome, tá, pessoal? Podemos usar o nome, é uma possibilidade, tá? Podemos utilizar o código hexadecimal, tá? Então, podemos, por exemplo, ir lá na W3 ou na Adobe Color, pegar aquele códigozinho da cor e colocar aqui. Aí existe o RGB e existe o RGBA. Então, existem quatro maneiras de a gente de a gente trabalhar com cor, tá? Continuando aqui, digamos que eu vou colocar aqui, ó, text align, digamos que eu vou colocar ele aqui, ó, no 100,
no centro, tá? Ou seja, center, centro. Já dá para compreender isso daí. Podemos colocar aqui, ó, text, por exemplo, decoration. Aliás, colocar o transform aqui. Vou colocar esse uppercase. Seria esse uppercase, ó, texto transform. Ele vai transformar o texto em maiúsculo. A gente digitou maiúsculo, aliás, minúsculo. Vocês vão ver que ele vai transformar para o tudo maiúsculo. Aí eu vou colocar aqui, ó, text, deixa eu ver aqui, decoration, text, decoration. Digamos que eu vou colocar aqui, não, deixa eu ver aqui uma propriedade, que eu não lembro a propriedade dele aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Estou lembrando uma dele aqui. Deixa eu colocar outra aqui. Vou colocar, vamos lá, deixa eu ver, style. Tem um texto aqui. Line não. Ah, decoration style aqui, ó. Itálico, não é isso que eu quero. Quando eu lembrar, eu coloco aqui, tá? E vamos deixar isso daqui, depois a gente vai trabalhando aos poucos, só para não tentar agilizar e confundir aqui um pouquinho mais. Por exemplo, já salvei, tá? Fiz um Ctrl S, vou atualizar, e aí você vai ver o seguinte, ó. O texto normal, lembra que eu tinha digitado ele tudo minúsculo, né? Aliás, só a primeira letra maiúscula que seria o T. Observe que, através da propriedade de fonte, tá, pessoal? Através da propriedade de fonte, observa que eu simplesmente coloquei ela no centro e coloquei ela laranja e coloquei ela todo maiúscula, tá? Então não precisou digitar o texto tudo maiúsculo. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas eu poderia ter digitado tudo em maiúsculo? Pode, se for a necessidade que você tenha, tá? Poderia ter digitado tudo maiúsculo, que ele já vai aplicar todo maiúsculo, sem problema nenhum, tá? Então, observe que ó, nós colocamos aqui 4 propriedades e que poderia se prolongar por um... Mas eu sou... Penso um caba teimoso, deixa eu ver aqui. Me deu um branco agora nas propriedades para usar ele aqui. Assim que eu lembrar que eu mostro para vocês. Tá? Então, a gente vai atribuindo algumas propriedades a ele, tá? Só para vocês verem aqui como é que se coloca. Outra possibilidade, deixa eu ver aqui. Até o livro está mostrando aqui uma possibilidade da gente colocar assim, por exemplo. Orange e red. Deixa eu ver se ele vai. Aqui não vai não. No livro ele está dizendo que vai, mas aqui não vai não. Color, orange, red. Vai não. Deixa eu só curioso aqui. O livro está mostrando como colocar dessa forma. Até vai, pessoal, ó, que curioso, ele mostra aqui uma outra cor, ó, mostra uma outra cor, eu vou só desfazer aqui só para vocês verem lá qual é a cor que estava, tá? Não tinha utilizado isso ainda, ó, observa lá que o laranja está bem fraquinho, tá? Aí eu venho aqui no CSS, coloco aqui o red, ó, fazer um Ctrl S, ó, vou atualizar, observa lá como é que ele fica, ó. Ou seja, ele mistura o laranja com o azul, mas mesmo assim ainda dá um laranjinha aí. Eu não tinha visto ainda não tinha observado no livro essa possibilidade, tá? Então observe que existe essas maneiras aí. Deixa eu ver aqui uma possibilidade da gente ir colocando cores, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês irem conhecendo aqui as propriedades. Por exemplo, vou fazer aqui no negrito, ele já está o bold. Mostrar aqui outra forma de vocês trabalharem com cor. Então, ó, color. Aí eu vou colocar, por exemplo, o hexadecimal. Digamos, deixa eu pegar aqui um hexadecimal, uma cor aí. Deixa eu ver aqui. Ó, cor hexadecimal sempre começa com o joguinho da velha, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, FF. Essa letra, ela pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá, pessoal? Não vai fazer diferença, não. Só que você observa, se ficar assim, ó, com alguma parte branca de outra cor, quer dizer que essa cor não existe. Observe que ela tem que ficar lilazinha. Assim, deixa eu colocar aqui. Aliás, salvei.
Vamos ver aqui se ele muda a cor. Ó, aí observa que ele ficou uma cor bem parecida lá. Aliás, se não for um laranja. Aí observa que ele já aplicou um laranja lá também. Ó. Tá? Aqui no celular eu acho que vocês veem vermelho. Acho que é vermelho mesmo. É minhas vistas aqui que está trocando as ideias. Mas observe que existe essa forma, tá? Que isso daqui, ó. Por exemplo, posso colocar aqui, ó. Barra, asterisco, asterisco, barra. Cor hexadecimal. Ó. Cor hexadecimal, tá? Vamos colocar aqui outra cor. Vou corrigir aqui. Colocar lá o polo novamente. Aí eu posso utilizar, pessoal, o RGB. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisinha aqui RGB. Só para mostrar aqui para vocês. Então, ó, você coloca aqui, ó, RGB, ó, RGB. Vocês observem que o RGB ele vem de Red, Green, Blue, tá? Então, se eu vou, digamos, se eu quiser, eu posso misturar essas cores aí. Por exemplo, se eu quero só Professor, eu não entendi sobre o RGB. RGB, Samuel, ele quer dizer, o R vem de Red, tá? O G vem de Green, tá? E o B vem de Blue. Aí entenda que, por exemplo, deixa eu colocar aqui de uma forma melhor. 0,0,0. Por exemplo, eu tenho três casas decimais aqui, por exemplo. Eu tenho 3 casinhas aqui. Cada cor... Deixa eu falar, pode continuar. Depois eu digo, Não, no final. Então, Samuel, o red, aliás, o RGB quer dizer red, green, blue. Tá? Red, green, blue. Então, entenda, por exemplo, que cada zerozinho desse aqui representa uma letra. Por exemplo, representa uma cor. O primeiro zero representa o R, o segundo zero representa o G, o terceiro R representa o B. Digamos que você vai misturar essas três tintas, essas 3 cores, numa lata de tinta. Por exemplo, você tem uma lata de cada cor. O red, green e blue. Tá? E aí você quer misturar. Digamos que você queira misturar, por exemplo, o red, tá? O vermelho, vou colocar 100 de vermelho, e eu quero colocar, por exemplo, 100 de azul. Ou seja, ficou um meio a meio aí, ó, um vermelho e um azul. Então, se a gente misturar vermelho com azul, dá o quê? Alguém lembra aí? Hein, pessoal? Alguém lembra aí? Vermelho com azul dá o quê? Hein, pessoal? Quem me responde aí? Vermelho com azul dá o quê? Roxo, né? Muito bem. Vamos ver lá se funcionou o roxo, ó. Observa que o texto lá agora ó, ficou roxinho, tá? Ficou roxinho. Aí, digamos, entenderam aí, ó? Entenderam essa questão da mistura de cores aí, ó? Observa que o texto bold, em bold, ficou roxinho, tá? Você vai desligar o computador, é? Oi, Samuel. Se a senhora fosse, eu ia ia trocar da tela da senhora pra de lá. Certo, Samuel. Beleza, Samuel. Vamos lá. Aí, digamos, ó, se ele é red, green e blue, ou seja, o green é verde, né? E a senhora não ia fazer azar? Ó, digamos que eu vou inverter aqui, tá? Ó, então que eu vou inverter aqui. No green eu vou colocar 100, tá? Ó, vou colocar 100 aqui, ou seja, né, a gente não está adicionando azul nessa mistura, tá? Então vamos ver aqui. Olha lá. Aí observe que ele já fica um verdinho mais claro, ou seja, misturando lá em proporções iguais, né? Se pegar, por exemplo, um litro de tinta vermelho e outro de tinta verde, vai dar esse verdezinho aqui, ó. Um verdezinho abacate, tá? Um meio a meio. Aí suponhamos que você, não, mas eu quero que fique mais puxando para o vermelho. Vou colocar aqui 200, ó. Tá? Vou colocar aqui 200. Aí eu vou lá, atualizo. Aí observa que ele já começou a puxar agora para um laranjinha lá, ó, uma cor abóbora, mais ou menos isso aí, tá?
Então, quer dizer, eu posso fazer as misturas de cores que eu quiser, tá? Então, eu posso fazer ele dessa maneira. Porque nem sempre você vai lembrar, um exemplo, das cores hexadecimal, que seriam os códigos aqui. Ou você vai ter uma ferramenta para, digamos, como a W3 ou o Adobe Color para ir pegando essas cores, que eu acho bem mais fácil fazer isso daí, ou de acordo com o seu conhecimento, você vai fazer essas misturas aqui, ó. Tá? Então, ó, red, green, então nós temos essas três cores aí, que é o significado de RGB. RGB, vou colocar aqui entre parênteses, ó, RGB, tá? Então, ó, lembrando que isso aqui é um comentário, ele não influencia nada lá, tá? Pessoal, entenderam esse RGB aí, como é que ele funciona? Deu para vocês entenderem aí? Hein, pessoal? Todo mundo entendeu aí esse RGB, como fazer a mistura e tal? Pessoal, quem tiver dúvida, pelo amor de Deus, vai colocando aí. Professor, explica melhor, explica de novo. Eu explico sem problema nenhum. Mas eu preciso que vocês me digam se vocês estão entendendo ou não, tá? Tranquilo, né? Vamos lá. Já vimos ali o hexadecimal, já vimos o RGB, aliás, já vimos o nome, usando o nome direto, vimos usando o hexadecimal, vimos o RGB, agora falta o RGBA, tá? Aí na página 43, pessoal, ó, aí na página 43, ele diz o seguinte: uma das novidades da CSS3 é a inclusão do novo formato de cores RGBA, quer dizer, Red, Green, Blue e Alpha Opacity, ou seja, aliás, Opacity aqui, né, que vem de opacidade. Então, o que é que compreende a questão agora do RGBA? Né? O A, ele vem de opacidade. Opacidade, muitas vezes a gente já trabalhou com isso até no Photoshop, é quando você quer colocar algo mais claro, ou seja, suponhamos, você quer deixar mais transparente um pouquinho, tá? Basicamente seria isso, você deixar algo transparente. Suponhamos que tem dois retângulos um em cima do outro, um azul e outro verde. Suponhamos que o verde você quer deixar transparente, meio transparente. Então, ele vai ver o azul de baixo. Tá? Então, seria exatamente essa questão. A questão da proporção diz o seguinte, ó. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. Este módulo possibilita trabalhar com transparência sobre cores formadas pelos canais RGB. Na verdade, o RGBA é uma extensão do RGB, onde o último valor indica a opacidade. Os valores de opacidade são definidos em escalas decimais, sendo o valor 0.0 o menor valor e totalmente transparente, e o valor 1.0 totalmente visível e sem nenhuma transparência. Por exemplo, vamos ver agora como é que funciona isso daqui, tá? Então, é uma escalazinha, digamos, ó, vamos usar nesse numérico aqui, tá, pessoal? Vamos usar nesse numérico, vamos usar o RGBA agora. Lembrando que o RGBA é uma extensão do RGB, tá? Então, eu vou colocar lá, follow, tá? Eu vou colocar aqui RGB, ó, o Azinho aqui, ó, RGBA. Aí vocês vão entender o seguinte, tá, pessoal? Ó, 0,0,0. Aqui é o RGB, vírgula 0.0. Então, esse 0.0 corresponde à opacidade, ou seja, a transparência, tá? A transparência que nós vamos colocar no texto, ok? Então, ó, por exemplo, digamos que eu vou fazer outra, eu vou colocar aquela misturazinha lá. Aliás, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui 150 de verde e vou colocar aqui 200 de azul. Ele vai dar uma cor diferente lá. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl S. Observe que eu não estou colocando transparência nenhuma, tá, pessoal? Vamos ver aqui como é que ele fica. Eita, ele ficou totalmente transparente. Deixa eu voltar aqui. Pronto, ó, por aqui você já deve observar. Este valor aqui, ó, ele está totalmente transparente, tá, pessoal? Totalmente transparente, a gente não vê, tá? Vamos ver agora lá como é que a gente faz aqui, ó.
de acordo com a escala dele, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 5, 0.5. Olha só, vou fazer um Ctrl S aqui. Observe que ele vai ficar bem clarinho, ó, um azulzinho lá bem clarinho, tá vendo lá, ó? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, colocar um 2 aqui, ó, ele vai ficar quase nem aparecendo, né? Vamos ver lá. Tá vendo que fica um azulzinho, ó, bem clarinho, ou seja, quase transparente, né? O maior valor dentro dessa escala é 1.0, tá, pessoal? Ó, se eu colocar aqui 1.0, observe que ele vai ficar com o azul mesmo, ó, cor forte, tá, pessoal? Ele ficou com a cor forte. E aqui eu vou, por exemplo, 0, vou colocar agora colocar um 8 aqui, ó. Vai responder quase 1, né? Olha lá, ficou só um pouquinho mais transparente. Se eu colocar agora aqui um 3, olha lá para vocês verem a diferença. Ó, então observe que ele ficou transparente. Então essa cor RGBA, ou melhor, esse modo de cores aí de RGBA, é exatamente você poder colocar uma opacidade no texto. E não é só no texto, tá, pessoal? Vocês podem fazer um retângulo sem problema nenhum, e esse retângulo você colocar uma opacidade, se for o caso. Por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui em um retângulo, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente chamando ali. Deixa eu verificar aqui. Segunda tarde, vamos ver quem é que está aqui aperreado. Ah, tá. É oportunidade, viu, pessoal? Oportunidade de emprego, web design, profissional será responsável pela criação e desenvolvimento de sites, pré-requisitos, escola média completo, aperfeiçoamento na área, ser aluno da Microcamp, tendo concluído ou está cursando no mínimo 6 meses de curso. Horário de trabalho, aliás, horários e salários a combinar, tá, pessoal? Ó. Tá lá, qualquer coisa, quem se interessar, ou seja, todos vocês já estão com mais de 6 meses de curso, então aproveita aí a oportunidade, tá? Primeiro, qualificação vocês já estão tendo, HTML, CSS, tá? Então é só correr atrás, estudar também bastante, tá, pessoal? Então, digamos aqui, ó, digamos, professor, eu posso aplicar essas cores a objetos? Pode, sem problema nenhum. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, eu vou abrir uma div, tá, pessoal? Eu vou abrir uma div, vou deixar essa div em branco, tá? Eu acho que já tem uma div aqui, não, né? Tem. Por exemplo, digamos que dentro desse CSS aqui em cima mesmo, tá? Eu vou definir uma div, ó lá, tá? Div é isso daqui que a gente criou, tá? Primeiro, a div, eu vou colocar aqui, por exemplo, largura. Vou colocar 500, aliás, vou colocar 50%. E eita, ali é a largura, tá? Isso aqui é a largura. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, isso, tá? E a largura eu vou colocar aqui, ó, 50%, tá, pessoal? Eu vou definir que a cor, olha lá, só para vocês verem essa questão do RGBA, a questão da transparência, tá, pessoal? Para não ver no textozinho pequenininho lá, ó, RGBA, tá? E no RGBA é só vocês lembrarem, ó, 0,0, aí vem aqui, ó, 0.0, tá? Colocou essa estrutura, fica mais fácil de você compreender. Então, digamos que eu vou criar vou usar aqui, sendo azul, vou usar todos, tá, pessoal? Vou colocar 50 aqui, e vou colocar, por exemplo, 250 aqui. Entenda que em 1 galão de tinta eu estou colocando, por exemplo, 100 ml de vermelho, 50 ml de verde e 250 de azul, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, vou deixar o 1, que é o sem opacidade, vamos ver como é que ele fica lá. E, deixa eu ver aqui, não ficou, deixa eu ver aqui que ele não tá vindo. Deixa eu verificar aqui o que foi que ele deu um errozinho aqui. Já uma classe aqui também. Vamos lá. Quadrado.
Vamos colocar isso daqui. Já que ele não aceitou aí, então vamos aqui. Quadrado. Aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que se procedeu isso aqui, viu? O que é que tá faltando aqui? Deixa eu ver aqui lá. Daqui a pouco eu volto pra cá, tá? Deixa eu ver aqui. Samuel, se você falou alguma coisa, eu não estou não escutando. Olha aí se o seu microfone está bloqueado ou não. Deixa eu ver aqui. Só para ver aqui se ele está aparecendo. Está criando aqui. Agora deixa eu ver aqui, viu? Ah, pessoal, eu errei aqui. Pessoal, só uma correção aqui, tá? Deixa eu voltar aqui tudo que eu viajei na batatinha aqui. Deixar ativo aqui. Um erro meu, tá? Vou deixar ele sem aqui. É porque eu estou colocando a cor e color é apenas para texto, tá, pessoal? Então, é background color RGBA. Ó. Tá vendo aí? Inclusive, eu até tinha colocado aqui. Pronto. Vamos lá, agora vai, viu? Foi só uma viajada que eu dei aqui. Pessoal, observa aí que ele pegou esse azul aí, inclusive ficou muito grande. Deixa eu reduzir aqui o tamanho dele. Vou colocar aqui 300. E aqui eu vou colocar 40% da tela. Está mais proporcional aqui. Vocês conseguirem ver. Pronto, vamos lá. Observa que ficou isso daqui. Né? Digamos que eu queira colocar uma opacidade aqui. Ó. Eu vou colocar 0. Tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, 5, né? Como ele tinha dado ali um exemplo. Vocês vão ver que ele vai ficar, ó, meio transparente. Então aqui você já consegue ver mais essa questão. Então você já consegue perceber que existe uma transparência. Se eu quiser visualizar ainda mais isso daqui, ó, só para vocês verem aqui como é que funciona. Por exemplo, no background, aliás, no body, eu posso colocar um background. Vou colocar aqui deixa eu ver aqui uma cor, tá? Eita, vou colocar uma cor bem cheia aqui, deixa eu ver se ele vai. Background color. Vamos aqui pro CSS. Bora. Background color. Vou colocar um pink. Vocês verem aqui que ele vai ficar por trás. Pronto, pessoal. Observe que a cor aqui, ó, ela já fica meio opacidade, tá vendo? Ó? Deixa eu colocar ele mais clarinho aqui, ó. Vou colocar um 3 agora aqui, ó. Deixar esse retângulo ainda mais claro, ó. Tá vendo? Aqui fica parecendo rosa atrás, então, quer dizer, observe que se criou uma opacidade, tá, pessoal? Então, seria isso daqui a questão do RGBA, tá? Expliquei de várias formas para tentar ficar o mais claro possível aí para vocês, ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá, questão do preenchimento. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Samuel, você está com a mãozinha levantada, Samuel. Está com alguma dúvida, meu bichinho? Pode colocar, viu? Entendeu, Vanessa? Valeu. Cauã. Pessoal, mais alguém? Juliana, vamos lá, Liza, Samuel, os Samuéis, Ítalo e Pereira, Érica. Vamos lá, todo mundo entendeu essa questão da gente aplicar uma transparência
no objeto ou no texto e assim por diante. Ah, beleza, Mirella, vou mostrar assim. Ô Samuel, RGBA, cara, a mesma coisa do RGB, só que o A ele vem de transparência. É quando você coloca uma opacidade nele, que é exatamente o que eu acabei de explicar, meu bichinho. Viu? Deixa eu voltar aqui para tirar a dúvida da Mirelle. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, beleza, vamos lá. Mirelle teve dúvida como fazer aquele retângulo roxo, né? O azul, seja lá o que for. Olha só. Eu apenas coloquei aqui, ó, criei uma div somente, ó, criei uma div, não coloquei nada dentro dela, só isso daqui, ó, só uma div. Se você não quiser teclar Enter, também não precisa. A configuração dela é essa parte aqui, ó, do CSS, ó. Primeiro, eu defini que a altura é 300 pixels, tá? Uma altura de 300 pixels, e a largura, ele está ocupando 40% da largura da tela. Você vai dizer, ah, professor, eu poderia também colocar aqui, ó, 300 px? Pode, inclusive, ele vai ficar um quadrado perfeito aí, ó, 300 por 300, tá? Então, a dúvida lá que eu estava colocando é porque eu estava usando só o color, tá? E a propriedade color a gente só usa para texto, para objetos, para fundo e tal, ou para o fundo, né? Para fundo como um todo, a gente tem que usar o background color, tá? A gente tem que usar o background color. O RGBA, Samuel, como eu estava explicando agora há pouco, RGB é a mesma de cima aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, o Azinho aqui, ele vem de opacidade, ou seja, transparência, onde a escala é 0.0 é quando ele está totalmente transparente e 1.0 quando ele não tem nenhuma transparência. Aí você vai ter que trabalhar dentro dessa escala. Por exemplo, 0. No máximo 9, aí depois 1.0. É o máximo que a gente pode trabalhar. Ah, professor, poderia colocar 3.0, 4.0? Não. Tá? A escala é de 0.0 a 1.0. Aí dentro desse valor decimal, você coloca qualquer valor de acordo com a sua necessidade. E aí, entenderam, pessoal? Entendeu? Cadê aqui a Mirelle? Entendeu, Mirelle, essa questão aí do retângulo azul, como ele foi feito? Mirelle, entendeu aí? Ok, beleza, vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Se vocês observarem, aqui no navegador, eu apenas o texto normal que ele está no centro. Todos os outros estão alinhados à esquerda, tá? E o alinhamento ele funciona exatamente como se você estivesse no Word. Você pode colocar o alinhamento que você quiser. Ou centralizado, ou esquerda, ou direita, ou justificado, tá? Então, nós temos 4 alinhamentos aí. Como é que eu faço para trabalhar esses alinhamentos? Por exemplo, vamos lá. No texto normal, ele já está centralizado, tá, pessoal? Então, não vou alterar. No texto negrito, tá? Nós temos a propriedade, por exemplo, text align, digamos que eu coloco left. Então, left é esquerda, né? Então, basicamente é o padrão dele. Se você não alterar também, ele não vai mudar em nada, tá? Aí nós temos, por exemplo, o border aqui, ó, text align, vou colocar agora aqui, tá? Então quer dizer, o nomezinho lá, text bold, vai ficar no alinhamento à direita. Já o numérico, tá? Vou colocar aqui, ó, text align, vou colocar aqui justificado, justifique, né? Então, assim, são os 4 alinhamentos que você pode fazer no texto. Eu vou salvar. O alinhamento justificado, você vai perceber que o numérico lá, ó, ele não vai alterar em nada. Na verdade, só o texto em bold veio para a direita. Por que o texto em bold veio para a direita? Primeiro,
Ó, centralizado, esquerda, direita, tá? E justificado. No caso do justificado, ele não tem texto suficiente para ir até o final da linha e voltar. Então, o alinhamento justificado, ele sempre começa a partir do canto esquerdo, né? E aí, quando ele chegar no final da linha, ele vai lá e coloca. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um textozinho para colocar ele aqui abaixo, tá? Deixa eu ver aqui uma possibilidade. Vamos lá. Digamos que abaixo aqui eu vou colocar uma tal P, deixa eu ver aqui uma possibilidade. Deixa eu ver aqui uma tagzinha aqui que a gente pode usar para colocar um texto. Eu vou usar o P também. Vou usar o P. Deixa eu pegar aqui um texto qualquer, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui uma página, tá? Só para pegar um texto qualquer aqui. Vou pegar um parágrafozinho aqui, ó. Eu vou criar uma classe também, tá, pessoal? Para ele não ficar com inveja dos outros. E essa classe eu vou colocar o nome de texto, por exemplo. Texto, tá? O que é que eu vou fazer? Aqui no style eu vou criar uma classe também. Por aqui, ó, ponto texto. Olha lá. Ponto texto. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Text align, ó. Text align. Aí eu vou colocar o justificado. Vou colocar o color, vou colocar aqui um blue. Tá? Ah, só isso aqui. Deixa eu ver outra coisa que a gente colocou aqui nos outros. Vou colocar só isso aqui mesmo. Vamos lá. Fazer aqui um Ctrl S. Vamos ver aqui o que aconteceu. Observa que o texto, ó, ele está justificado, tá, pessoal? Ó, observem que o texto está justificado. Ele começa certinho na margem esquerda, ó. Até se eu selecionar, observe que já fica um quadradão azul aqui, mostrando que o texto já está selecionado. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, text, no caso do align, eu colocasse left, um exemplo, ó. Left, cadê aqui? Pensa lá, ó. A diferença do alinhamento do texto, tá? Observe que nesse caso, ó, o texto fica alinhamento à esquerda. Se eu colocar aqui, por exemplo, o alinhamento ao invés de alinhamento à esquerda, eu colocasse aqui, por exemplo, à direita, ó. À direita, melhor dizendo. Olha lá. Observe que ele já fica com alinhamento à direita, tá? Se eu poderia também, ó, colocar ele justificado, se fosse o caso. Tá? Aliás, centralizado. Ó. Colocasse aqui, por exemplo, vamos lá, justificado a gente já viu. Center, por exemplo. Olha lá, o alinhamento ficaria centralizado. Então, assim, você pode alinhar o texto da forma que você quiser. Tá, pessoal? Entenderam aí? Eu vou deixar lá o justificado, tá? Só para ficar mais bonitinho aí. Entenderam, pessoal, essa questão aí do alinhamento do texto? Vamos lá. Quem mais aí entendeu? E aí, pessoal, vamos lá. Tranquilo, né? Lembrando que eu quero que todos interajam, tá, pessoal? Todos interajam aí. Pessoal, continuando aqui, tá? Até a página 44, a gente viu aí a questão do alinhamento do texto. Na página 45, inclusive no finzinho aí da página 45,
ele vem exatamente o texto decoration, né? Que eu estava fazendo ali, tentando lembrar as propriedades e não estava lembrando aqui. Mas vamos fazer agora. Então, na página 45, ele diz o seguinte: a propriedade text decoration deve ser utilizado para aplicar ou remover decorações de textos. Em CSS, decoração de textos são efeitos como texto sublinhado, textos riscados, com uma linha no meio, um texto com uma linha sobre ele e outros, né? Ou seja, outros efeitos que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Uma questãozinha, eu vou voltar aqui para o texto normal, só para colocar aqui o que eu estava tentando lembrar aqui, que eu terminei esquecendo, dando um branco. Olha lá, primeiro, font style, tá? Pode ser que venha lá na frente. Vou colocar itálico, eu estava tentando lembrar aqui, não foi. Digamos que eu vou colocar itálico, eu poderia colocar negrito, tá? Poderia colocar também. E nós temos, por exemplo, o text decoration, que era o que eu estava tentando lembrar, tá? Somente text decoration. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Text, aliás, tracinho, decoration. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, ó. Eu estava tentando lembrar do underline com an, mas é um underline, tá? Ó. Então, underline, vou selecionar aqui e você vai ver que o underline compreende em um texto com uma linha sublinhada, ó. Então, observa lá que o texto normal agora ela está sublinhada, tá? Ó, textozinho sublinhado. Então, é uma possibilidade de a gente colocar. Geralmente, nós usamos isso daí realmente para enfatizar, ou seja, colocar a formatação em algumas partes, ou seja, só para destacar uma partezinha aí do texto. Então, geralmente, a gente faz isso, certo? Só uma observação, tá, pessoal? Digamos que você quisesse, dentro desse parágrafo, professor, como é que eu faço para colocar só dentro desse parágrafo? Aliás, deixa, depois a gente vê. Vou fazer aqui, mas vai tirar o foco. Depois a gente vê essa possibilidade aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui mais onde estou. Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui abaixo do negrito, tá, pessoal? Digamos que eu vou colocar também text decoration. Vamos lá, decoration. E agora eu vou colocar o overline. Tá, ó, overline. Vamos ver lá como é que fica. Ó, vai aparecer aqui, ó, nesse texto em negrito, tá, pessoal? Ó, aí observe que ele apareceu uma linha, tá? Em cima do texto. Aí digamos que você dissesse o seguinte: professor, eu posso usar uma linha em cima e uma embaixo? Pode. Olha lá, sem problema nenhum. Ó, texto, decoration, novamente, cadê o texto? Decoration. Se eu quiser colocar uma linha abaixo, underline. Olha lá. Por exemplo, para um título fica legal. Cadê que ele não foi? Cadê? Ele não foi, mas só ele aceita só uma ou outra, ele não aceita os dois, ó. Como se ele anulasse aqui, curioso. Na minha lembrança ele ia, não funcionou. Ou seja, ele só aceita uma decoração no texto, tá? Vamos lá. Outra possibilidade que eu posso fazer aqui, que é um texto riscado, tá, pessoal? Que lá no Word a gente chama de taxado, tá? Cauã colocou aqui, professor, sublinha só uma palavra aí no meio do texto que o senhor colocou. Pode sim, tá? Só um instantezinho, Cauã. Mas é possível sim colocar. Vamos aqui, ó. Aí você vai ter que ver a tagzinha de sublinhado, tá? Porque existe a tag B, que a tag B é o negrito, por exemplo, dentro do texto, existe a sublinhado. Só não lembro agora no HTML qual é a tag de sublinhado, mas é possível sim. Vamos lá. Olha só, então colocamos no negrito, agora vamos para o bold aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, texto novamente. Aí decoration, cadê aqui? Aí
vou colocar agora o... Deixa eu ver aqui. Line... Esse bichinho aqui, ó. Esse nomezinho aqui complicado, tá? Esse daqui ele vai ficar lá uma linhazinha no meio. Cadê aqui? Ele não foi. Ah, deixa eu ver aqui, viu? Ah, foi, porque eu estava olhando para o lado esquerdo. Observa que do lado direito aqui, ó, o texto em bold, ele fica com uma linhazinha no meio, tá, pessoal? Uma linhazinha no meio. Então, lá no Word a gente chama de taxado, tá, pessoal? A gente chama de taxado. Só uma dúvida aí do Cauã, por exemplo, digamos que dentro dessas aspas eu posso colocar uma tag B, ó. Deixa eu colocar, abro ela antes, aqui, apagar isso aqui. Abro ela antes e fecho ela depois. Isso aqui é um negrito, tá? Então, apenas aqui será aplicado um negrito, ó. Observe lá que o cernezinho aqui, ó, já ficou negrito. Eu não lembro qual é a tagzinha do sublinhado do HTML, que a gente aplica mais definido, né? Aí mais tem a tagzinha do HTML, do negrito, do sublinhado. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Só um minutozinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu já tiro essa dúvida aqui de todo mundo. Só um minutinho. Ver se eu encontro aqui. Estava procurando aqui uma página onde tem as principais tags, mas não estou achando não. Então, vamos pesquisar aqui, né? Tag sublinhado no HTML, ó. Ó, o sublinhado, ó. Deixa eu ver aqui, é o pré. Vamos ver se o pré lá vai funcionar. Vamos ver aqui se o pré vai funcionar aqui, ó. Vamos ver se ele vai aqui, né? Não, o pré ele mudou aqui, não é mais essa não. Deixa eu ver aqui, mais alguma dúvida? Ah, U, né? Beleza. Vamos lá. A U. Barra, ó. Vamos ver lá agora se ele vai. Olha lá, já ficou sublinhado. Então você pode fazer de boa, tá? São muitas tags, né, pra gente lembrar. Particularmente assim, a gente só lembra aquelas que a gente está usando com mais intensidade, né? Como são muitas tags, muitas configurações, aquelas que a gente não vai usando muito, elas vão ficando, digamos, esquecidas, né? Isso é um processo normal. Por isso que é bom também a questão da prática, né? Da gente continuar sempre praticando aí. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou voltar aqui, tá, pessoal? Olha só. Na primeira, no texto normal aqui, ó, eu coloquei um texto decoration aqui, aliás, coloquei um texto transform aqui, que ele ficou tudo em negrito, tá? A gente vai ver algumas possibilidades agora. Vanessa, tag U quer dizer no HTML sublinhado. Então, nós aplicamos, por exemplo, aqui, ó, um sublinhado só uma parte do texto, ó, tá? Só uma parte do texto. Então, para usar essa tag U, eu só fiz isso daqui, ó. Observe que, primeiro, a tag B é o negrito e o U, ó, coloquei antes e depois da palavra ou da frase que a gente queria trabalhar e observe que ele já aplicou, tá? Vamos lá, pessoal, ó.
Continuando aqui, tá? Por exemplo, nós vimos como colocar todo o texto, tá, pessoal? Cadê aqui, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Text decoration, nós colocamos esse uppercase aqui, que ele ficou todo em negrito, aliás, todo em maiúsculo, tá? Observa que todos os parágrafos aqui, eu coloquei a primeira letra em maiúsculo, tá? As demais ficaram todas em minúsculo. Vamos ver aqui como é que a gente faz para ir mudando. Por exemplo, vou colocar lá, ó, text transforme. Cadê aqui, ó? Transforme. E vou colocar esse lowercase. Ou seja, ele vai transformar todo o texto em minúsculo, tá? Se vocês observarem agora, todo o texto agora ficou minúsculo. Digamos, ó, só um detalhe, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui, ó. Texto em negrito, ó. Vou descer aqui abaixo. E nesse texto em negrito, ó, só para vocês verem, tá? Vou colocar aqui, ó, texto em negrito, tudo maiúsculo, tá, pessoal? Coloquei tudo maiúsculo. Ou seja, era para ele dar aqui, ó, tudo maiúsculo também. Mas por que ele não está dando tudo maiúsculo? Porque aqui, ó, no texto em negrito, ó, por exemplo, vou tirar esse daqui, tá? Tirar esse daqui. Olha lá que ele vai voltar todo em negrito agora, tá vendo, ó? Tá lá, ó, todo em negrito. Então, se eu vir aqui, ó, e colocar agora esse texto transform lowercase aqui, ó, Ctrl S, observe que quando eu atualizar, ele transforma o texto todo em minúsculo, tá? Então, isso daí é uma propriedade do CSS para transformar um texto em minúsculo, ok? Vamos para o próximo aqui, e no próximo vou colocar lá, ó, text transform, tá? No texto transform eu vou colocar, aqui, capitalize. Esse capitalize aqui, por exemplo, é o bold, tá, pessoal? Vou fazer o seguinte aqui nesse bold, tá? Mudar só para vocês verem lá. Vou deixar esse T, ou seja, tudo minúsculo, tá? Só para vocês verem a diferença, senão vocês não veriam nada. Vamos lá, vou salvar aqui. Vamos lá, atualizar. Olha só, aparentemente vocês não viram nada, mas deixa eu alterei aqui a hora. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, bold. Vou tirar esse capitalize aqui, ó. Vou salvar. Aí vocês vão ver agora que o T aqui, ó, ficou tudo minúsculo. Ó. O texto está tudo minúsculo, tá vendo? Ó? Tudo minúsculo. Posso voltar lá, vou fazer agora, vou colocar o aqui, text transforme. Aí vou colocar lá o capitalize, ó, Ctrl S. E agora vocês vão ver que apenas o T ele ficou maiúsculo. Então, esse capitalize, ele vem de capitular. Não sei se vocês lembram, lá no módulo de Word, que tinha uma funçãozinha para a gente deixar a primeira letra do capítulo, ou seja, do parágrafo em maiúsculo. É essa mesma ferramentazinha aqui, tá, pessoal? Ele aplicou exatamente essa. Então, assim, são essas as formatações que nós podemos colocar. Ou tudo maiúsculo, ou a primeira letra em maiúscula, ou tudo minúsculo. Então, são essas as propriedades que nós podemos ir aplicando. Tá, pessoal? Tranquilo nessa questão aí da gente alterar entre maiúsculas e minúsculas. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, pessoal, o Cauã disse que entendeu. Quem mais aí entendeu? Quem não entender, pessoal, vai falando aí que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Não se acanhe, não. Pode ir perguntando. Tá bem facilzinho. E aí vem aquela coisa, tá? Quem está estudando agora, tá? Quem está fazendo a prática agora vai estar pegando a parte mais simples. Ou seja, a compreensão ela vai ficar mais interessante. A tendência é que as funções, as propriedades, elas vão sendo mais trabalhadas, ou seja, vai sendo mais dificilzinho um pouquinho de compreender. Então, comecem a praticar de agora, para lá na frente vocês acharem o conteúdo simples. Se vocês deixarem para fazer isso lá na frente, aí vai ter uma prova, e você vai dizer, e agora? O que é que eu vou fazer nessa prova? Se eu não pratiquei durante o
o módulo, tá? Aí vem essa questãozinha aí. Pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Na página 47, aí vem o text shadow, tá? Então, aí seria a questão da gente colocar uma sombra no texto. Vamos ver como colocar uma sombra no texto, tá? Vamos colocar ele aqui no primeiro texto, que é o texto normal lá, tá? Primeiro, esse text shadow é exatamente a questão do, cadê aqui, ó, do sombreamento, tá? A gente criar uma sombra para o texto. E para a gente colocar um texto, melhor, uma cor, né? A gente colocar uma sombra, melhor dizendo, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a sombra, ela vem em 3 lados. Ela vem superior, direita e inferior. Isso é de qualquer objeto. Geralmente não se tem uma sombra nos 4 lados, ela só vem só em 3 lados. Muito embora você pode também alterar a posição, se a sombra vai ficar à esquerda ao invés da direita, se vai ficar inferior, você pode personalizar. Mas até então, digamos o seguinte, ó, pela ordem, tá, pessoal? Em cima, então a sombra ela vai ficar com 1 px em cima, espaço, ela vai ficar com 10 px ao lado direito e ela vai ficar com 5 px ao lado, aliás, inferior. E a gente vai definir também qual vai ser a cor dessa fonte, tá? Então, vou colocar aqui, ó, cadê aqui, ó? CCC, que eu acho que é um preto, tá? Uma cor preta. Professor, eu posso colocar qualquer cor? Qualquer cor você pode colocar. Quem diz é você, tá? Pode ser nome, pode ser RGB, RGBA, pode ser hexadecimal. Então, vamos ver lá como é que fica. A gente vai aumentar esses valores para vocês verem como é que fica essa diferença aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas ficou só um cinzazinho lá, ó, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Para favorecer vocês aí, tá? Deixa eu fazer aqui uma coisa. Vou colocar aqui um font size. Vou colocar aqui 3em. Vou colocar ele bem grandinho aí. Vamos ver se vocês conseguem visualizar melhor agora. Olha lá, pessoal, ó. Tá vendo aí que tá um sombreamentozinho lá, ó, tá? Tá lá o sombreamento. Só que detalhe, viu? O sombreamento ele ficou por cima do sublinhado. Ele ficou por cima do sublinhado. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver de eu alterar aqui essa... Deixa eu ver se tem a questão da ordem aqui, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Observar a linhazinha, ela tá cortadinha aqui. Não interfere não mudou nada não. Por exemplo, eu vou colocar a cor, deixa eu ver aqui, um black para ver se ele fica mais destacado. Ó, agora ficou mais nítido, né? Essa cor aí, ó, ficou mais nítida. Aí o que você pode dizer aqui? Professor, mas ficou meio esquisito. Então, é a questão da configuração. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, 3px. Vamos ver como é que ele fica agora, 3px. Ó, observe que ele já foi um pouquinho para o lado direito. Deixa eu colocar aqui 0px para ver se ele fica bem retinho aqui ao lado esquerdo. Ó, tá? Aí eu posso, por exemplo, ao invés de 10, eu vou colocar aqui... aliás, eu vou deixar aqui 2 para ficar mais próximo, tá, pessoal? Vou colocar aqui 2 também. Vamos ver aqui. Ela vai subir agora, tá? Ó se fica mais interessante agora aí, ó. Tá vendo que ela fica mais interessante, esse sombreamento, tá? Aqui mais como é que eu posso colocar aqui? Deixa eu colocar um 3 para ver se ele sobressai um pouquinho mais aqui. Vamos lá, acho que ficou legal assim, para não ficar totalmente alinhado. Então, observe que eu posso colocar, além da cor, eu posso colocar ele nas posições, tá? Posso colocar ele na posição que eu desejar, tá, pessoal? Então, seria isso daí, ok? Posso colocar qualquer cor, viu, pessoal? Posso colocar amarelo, posso colocar branco, posso colocar vermelho. A cor, quem diz é vocês, ó. Você colocar aqui, ó,
deixar um head aqui. Eu acho que ele não vai se sobressair lá, mas vamos ver aqui. Ó, só uma observação, tá? Ó, coloquei um R maiúsculo. Eu creio que ele não vai, ó. Ah, foi. Tá? Só que ele não sobressaiu, tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui um blue. Olha lá. Aí já fica azulzinho. Então você pode usar a sua criatividade, tá? Pode usar a sua criatividade para personalizar aí. E aí, pessoal, entenderam aí essa questão da sombra? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem, Laís, dúvida? Pode falar, viu? Ou entendeu como é? Ah, beleza, Laís. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Faltam uns 10 minutinhos aí, vamos aproveitar ele ao máximo aqui. Vamos lá. Continuando aqui, ó, na página 48, tá, pessoal? Página 48. Aí tem o word space, né? Ou seja, seria o espaçamento entre as palavras. Vamos usar ainda aqui nesse normal, porque no normal lá a gente já, deixa eu ver aqui, texto normal, pronto. Vamos ver lá. O objetivo agora é a gente separar mais essas palavras aqui, ou seja, deixar o texto normal distante um do outro, tá, pessoal? Esse é o intuito aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Cauã, eu achava que o CSS seria parecido com o Photoshop em questão de manuseio. Nada. Não, ele é bem parecido com o HTML, na verdade, né? Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Word... Peraí que se eu acho. Wordspace aqui, ó. Tá? Aí o Wordspace, pessoal, nós vamos ter que criar, ou vamos ter que usar uma escala, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui 1.5 EM, tá? Vamos fazer um Ctrl S, vamos ver aqui como é que ele... Ó, se observar ele, a distância em que estão as letras agora, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, só o 1 EM, vamos ver aqui como é que ele fica, tá? Ó. Ou seja, ele apenas duplicaria o espaço. Por exemplo, vou colocar aqui. Vou colocar 0, só para vocês verem que ele vai ficar do mesmo jeito que estava inicialmente. Ó, tá lá. Se eu colocar agora aqui, ó, 0.5, tá? Ele vai apenas colocar a metade desse efeito aqui, ó. Ou seja, vai ser a metade do que, mais a metade do que nós já temos. Se eu colocar 1, ele vai duplicar esse espaço, ó. Tá vendo que ele distanciou um pouquinho aí, né? Se eu colocar por exemplo, vamos colocar aqui 2, aí ele fica muito distante, fica muito feio. Olha lá. Aí ele já fica muito distante, tá? Assim, eu acho que em alguns casos 0.3, por exemplo. 0.3, vamos ver como é que ele fica, 0.3, 0.4. Ele fica um pouquinho mais distante, você consegue preencher mais espaço, tá? E ele fica legal, ou seja, o alinhamento ele fica de boa, tá, pessoal? Tranquilo aí? Todo mundo compreendendo aí essa parte? Hein, pessoal? Tranquilinho aí, fácil de compreender. A aula de hoje foi bem light, né? Tranquilo. Pessoal, deixa eu ver aqui, viu? Eu não tenho hoje como passar um exercício para vocês, tá? Porque nós não concluímos ainda o capítulo 2 do livro, tá? Nós não concluímos ainda o capítulo 2 do livro. Então, vai ficar da seguinte maneira, tá?
mesmo não tendo o trabalho, eu sugiro para que vocês pratiquem isso que nós estamos vendo, tá? Só lembrando, por exemplo, quem me mandou o trabalho da aula passada foi Cauã, Vanessa e Samuel Ítalo, tá? Então, cada um tem um ponto, pessoal, eu acho que foi um ponto, foi o que eu falei lá no início da aula, tem um ponto já na nota da prova, melhor dizendo, tá? Então, 2, né? Só que eu pensei assim, no 2, da gente colocar nas outras notas, tá? Então, ele entraria como, por exemplo, nota de comportamento, nota de trabalho, né? O 2 ficaria como nota de trabalho e o 1 já ficaria como nota da prova. Ou seja, vocês iriam fazer uma prova valendo 9 ao invés de 10, porque 1 vocês já tinham, ou seja, uma questão vocês já têm. Entendeu? Aí fica melhor para vocês, na verdade. Certo? Ao invés de eu colocar 2 como trabalho, eu coloco 1 já como nota de prova. Certinho? E aí, pessoal, vocês vão praticando, tá? Próxima aula, inclusive, vocês anotem aí, próxima aula nós vamos para a página 49, tá, pessoal? Página 49, nós vamos continuar ainda trabalhando com as propriedades de texto, tá? E em seguida nós vamos trabalhar com propriedades de background, então a partir da página 54 já começa a ficar mais interessante, os assuntos, a gente vai trabalhar cada vez mais com cores, com efeitos, e assim sucessivamente, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo entendeu aquela partezinha lá de como vocês fazerem utilizando o Sublime, como fazer a parte prática, como enviar. Vamos lá, pessoal? Me responda aí. Todo mundo tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, pessoal. Sendo assim, tá? Estão liberados. Tenham um ótimo fim de tarde, uma ótima semana. Se protejam aí para que logo, logo a gente possa estar juntos novamente. Certo? Então, estão liberados. Fiquem com Deus.